Alô galera, Vasco e Análise, meu canal na internet. Aqui Marcelo falando. Hoje o vídeo aí é para falar sobre o jogo de ontem, né? Vascão 5, Coritiba 1. Vitória mais que merecida. Vou aqui ponderar algumas coisas, né? E reduzir muitas para o vídeo não ficar muito extenso. Teria muita coisa para falar nesse vídeo, mas eu dei uma enxugada aqui, senão o vídeo vira um filme, né? Bom, começou o jogo, né? A gente via nitidamente o Vasco sempre pela esquerda, né? Com o Payet puxando as jogadas, sendo acompanhado pelo Piton. E no comecinho do jogo, o Praxedes deixou um pouco de fechar ali esse trio. No decorrer do jogo, o Payet subia, o Piton também, e o Praxedes fazia ali o balanço na esquerda, se não dando uma superioridade numérica, colocando bastante jogadores ali para conversar, né? Para conversarem, para jogadas poderem sair, infiltrações, né? O Vasco jogou algumas vezes na profundidade pelo lado direito da defesa do Coritiba, isso é bom. Então a gente tem que sempre pontuar aí, né? Peck ou Marlon ou Payet pela esquerda, tem que sempre ter esse tipo de jogada, né? Infiltrações, entrada pelo meio, como tiveram ontem. Notadamente com o Piton muito bem e o Praxedes encostando ali. Sendo que o Paulinho também, por vezes, aparecia no lado esquerdo e o Praxedes no lado direito. Estou gostando aí dessa modificação, né? Dessas variações que o técnico do Vasco, né, o Ramon Dias, vem mostrando aí, né? A gente tem que ter, como eu sempre falo aqui, né, laterais com funções de laterais, atacantes pela esquerda com funções de atacantes pela esquerda, e não só um cara que joga, falando é o camisa 10, é o 8, não. Aí é muito bem ontem na função de atacante pelo lado esquerdo, voltava bastante para compor o jogo, por vezes marcava, roubava bolas. Isso é muito importante aí para ajudar o Vasco, né? Notadamente, já falei aqui, o Praxedes entrou no jogo posteriormente, jogou muito bem. Eu ia falar isso um pouco mais para frente, mas falo agora. Em dados momentos, o Praxedes por dentro, na entrada da área, dava carrinho para evitar o chute na entrada da área do Coritiba. Por duas vezes o Praxedes fez isso. Voltou cercando o cara. Quando o cara fez menção a chutar o jogador, ele arma um carrinho, o cara desarma o chute, e aí o Vasco não corre perigo. Se vocês virem o jogo aí novamente, vocês vão perceber que o Praxedes marcou bastante ontem. Está querendo se firmar no jogo, está querendo acabar com essa pecha aí de jogador lento, e com essa variedade de fechar a entrada da área. Ele ali e o Zé Gabriel no chute de fora da área, que a gente sempre vinha levando chute de fora da área, né? Na intermediária também, é complicado, né? No começo do jogo o Rossi estava muito pouco acionado, e aí o Pumita começa a entrar no jogo e o Rossi entra no jogo também. Novamente, eu sempre falo, com o Paulinho pela direita, fazendo 3 ali, né? Futebol é simples. Você não pode ter um jogador espetado aqui sozinho. Payet, Praxedes e Piton, Paulinho, Pumita e Rossi. O Pumita muito bem, marcando bastante. Vai melhorar nesse quesito aí. Obviamente o Bambu tem que ficar no banco, porque é um zagueiro. Então nós temos aí bons zagueiros, Maicon e Pumita no banco. Tem Zé Vitor, Miranda, mas esses dois aí são os primeiros a entrarem, caso Medel e Léo tenham algum problema. Então a gente tem que ter sempre uma zaga forte. E vamos manter o Bambu aí como zagueiro, né? Então, às vezes o Vasco não tinha superioridade numérica, mas tinha ali aquele arranco, aquele arrasto, com jogadores 2-3 pelo lado esquerdo, 2-3 pelo lado direito. E foi assim que o Vasco fez as suas jogadas, né? Uma bola que o Piton toca para o Rossi dá um passe na cabeça do Zé Gabriel, sai o primeiro gol do Vasco. Uma jogada que passou pela esquerda, Piton toca para o Rossi, não na ponta, mas um pouquinho para cá, olha, levanta a cabeça, cruza na cabeça,
Verratti pro Zé Gabriel. Quer dizer, tinha Verratti e Zé Gabriel, mas quem cabeceou foi o Zé Gabriel, né? Como eu venho falando aqui, o Rossi tem um belíssimo 1 contra 1, tem um bom passe, já provou assim contra o Fluminense, no passe que ele deu no gol do Vasco e depois no córner, né? E ontem novamente teve a felicidade aí de lançar, foi um passe praticamente na cabeça do Zé Gabriel, né? O jogo se desenrolava 1-0 Vasco, uma cotovelada esquisitíssima no Verratti, que o VAR não chama, uma vergonha isso. O Jair deu uma cotovelada no jogador do Bahia, o VAR chamou expulsão. E ontem foi uma cotovelada mesmo, foi um soco, uma agressão. Teve outro momento que o Rossi levou uma pancada na cara, mas não vi ali maldade, nem agressividade. Nessa do Verratti vi agressividade. Falei em outros vídeos, eu não quero ser ajudado, mas também não quero ser prejudicado. Ok? Bom, o Vasco vinha jogando bem, né? Soltou um pouco o pé, tirou um pouco o pé do acelerador antes do segundo gol. Não fez o gol e ficou um tempinho ali cozinhando e tal. Não foi incisivamente para cima. E aí o técnico começou a chamar o pessoal para correr, para explodir. Essa é a nossa diferença com relação ao Barbieri. O Barbieri, os jogadores pegavam a bola e iam subindo devagar. A gente não, a gente pega a bola e sai na correria. Paulinho, Praxedes, Payet, Piton, Pumita. Zé Gabriel lança bastante rápido a bola quando está no pé dele. Então a gente tem que sempre pontuar isso aí, né? O Vasco está melhorando porque está saindo rápido na sua transição ofensiva, coisa que a gente não tinha com o Barbieri, né? Bom, Payet e Piton bem encaixados pela esquerda, o Pumita e o Paulinho bem encaixados pela direita, juntamente com o Rossi, e o segundo gol do Vasco é uma pintura, né? O Paulinho dá faz uma jogada linda, né? Bota a bola assim por cima. Tem um nome, mas eu esqueci agora. O Romário fazia muito isso. No pé do Rossi. O Rossi olha, vê o Payet, toca pro Payet. O Payet levanta a cabeça, olha pro Rossi, toca pro Rossi, e o Rossi, prevendo isso, vai à frente e escora do segundo gol do Vasco. Uma jogada trabalhada. Isso aí é treinamento, não é à toa que os gols vêm saindo. E você vê que o Rossi, tanto no primeiro gol quanto no segundo gol, não está espetado na direita. No primeiro gol está um pouco mais para cá e no segundo gol está dentro da área fazendo lá a função de um falso centroavante, né? Ele é atacante, mas de um homem de área. E aí, segundo gol do Vasco, uma pintura, mais uma pintura que o Vasco vem fazendo com relação a gols, né? Bom, eu não lembro se eu falei aqui, o dono do jogo foi o Paulinho, né? Quem pôde verificar as movimentações dele, os passes. Paulinho, eu lembro que as pessoas falavam assim, né? Os jornalistas, né? Sonhamos com Vieto, acordamos com Paulinho. Aí, ó, o Paulinho bem melhor que Vieto, né? Inclusive, os caras que vieram para cá estão com fome de bola, né? Não é só por salário, porque eles poderiam ficar na Arábia, outros lugares que pagam mais do que o Vasco, né? Bom, falando do Paulinho, o terceiro gol, ele pega a bola, arranca pela direita, levanta a cabeça, cruza no peito do Verratti. E o mais legal é que tinha um jogador do lado do Verratti, que puxou a marcação e também deixou o zagueiro que estava com o Verratti no mano a mano sem saber para onde ia. Então foi uma jogada interessante. O Verratti pega a bola, domina, mas tem mais um cara. O zagueiro não sabia se iria tocar para o cara, se iria chutar. O Verratti chuta, faz o gol. Então esse detalhe é importante. Aparecer na frente com 1, 2, 3, para que a defesa adversária se divida, se pulverize na defesa e não fique com 2, 3 em cima de um, como a gente tinha antigamente com Pedro Raul. Os gols, falar mal dos jogadores e tal, é muito fácil.
Mas só que sem trabalhar a bola, o Pedro Raul ficava sozinho. E agora não, o Verratti aparece com 2-3 na frente. E outra coisa, quando o Vasco pegou o Pedro Raul, era o destaque do campeonato. Era o vice-artilheiro, só perdia pro Cano, não sei o quê. O Vasco não fez errado em encontrar o Pedro Raul. Só que nesse esquema aí, do Barbieri, naquele esquema não rodou. E depois agora, talvez até pudesse rodar. Jamais poderia ser um reserva do Verratti, acho que ele não ficaria, que ele quer jogar quer ser titular. Mas seria uma boa variação entre Verratti e Pedro Raul, se a gente tivesse ficado com o Pedro Raul. Mas se a gente tivesse ficado com o Pedro Raul, não tinha pegado o Verratti, né? É por aí, né? Bom, o Léo muito bem na zaga, tirando todas as bolas de cruzamento. Um monstro. Medel um pouco mais posicional, né? Ali no bote, porque obviamente ele é menor que o Léo. O Zé Gabriel também tira muitas bolas de cabeça, como o Maicon tirou no jogo contra o Fluminense. Então tem que ser assim. O zagueiro alto tira as bolas altas e o zagueiro menor, que é o caso do Medel, que vem jogando muito bem como zagueiro, fica na parte da pressão do bote, da cobertura do Léo. E do Zé Gabriel e do Praxedes e Paulinho, que fazem primeiro o cinturão ali na entrada do Vasco, na entrada da defesa vascaína, né? Bom, o Paê saiu, entrou o Peck, né? O Zé Gabriel saiu, entrou o Jair. O time se manteve com a mesma pegada. Ganhou até mais qualidade na saída de bola com o Jair, que arrastou bastante, levou faltas ali e tal. E o Marlon e o Peck muito bem pela direita, pela esquerda, muito bem o Peck. Aparecendo também pela direita. No quinto gol ele aparece pela direita, mas daqui a pouco eu falo isso. Bom, no quarto gol, o Peck e o Orelhano, agora me fugiu a memória, dá um passe também na cabeça do Verratti, que chega aí calculando o espaço da bola, cabeceia para baixo, figurino, a bola bate no chão e entra. Quarto gol do Vasco. O Vasco jogava bem, merecia ganhar por 4-0. Nesse momento, o Coritiba cria uma belíssima jogada. Uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo. A bola vai para o centro da área. Aparece um jogador sozinho que chuta no ângulo do Léo Jardim. Gol. 4-1, justo placar. E aí, para finalizar, o Marlon faz uma excelente jogada pelo lado esquerdo. Levanta a cabeça. Olha para o Peck. E o Peck faz o quinto gol. Depois entrou o Sebastião no lugar do Verratti. Muito bem também. Depois entrou... Quer dizer, o Marlon já tinha entrado no lugar do Praxedes, né? Se eu não falei, estou falando agora. Muito bem também. Então a gente tem aí um banco hoje, né? Tem Marlon no banco, tem Peck no banco, tem Sebastião no banco, tem Jair no banco, tem Maicon na zaga no banco, tem o Robson Bubu na zaga no banco. A gente só não tem um primeiro volante, que decantado, mas tem o Matheus Cocão, Matheus Carvalho, que vai se firmar no Vasco assim que tiver uma possibilidade. Então estou vendo agora um elenco se encaixar, né? Pumita e Piton, a gente não tem aqueles os que vão entrar no lugar deles assim imediatos, né? É uma briga aí. Quem vai entrar no lugar do Pumita? É o Bambu. Não temos um de ofício. No lugar do Piton, quem vai entrar? É o Jefferson. A gente não sabe se ele está bom ainda 100%. Zé Gabriel é o Matheus Carvalho. Praxedes e Paulinho a gente tem o Peck fazendo a função do Paulinho pela direita. Tem o Marlon pela esquerda. Tem o Peck também pela esquerda. A gente tem o Sebastião. Tem o Verratti. Tem o Rossi. Tem o Eric Marcos, pode jogar na direita ou na esquerda. Um garoto da base, um cria bom, vai explodir aí. Tem o Orelhano, que entrou hoje e vai entrar aos poucos. Então, quis aqui sintetizar ao máximo, porque senão, se eu fosse falar tudo que eu escrevi durante o jogo, daria uma novela mexicana. Gostei bastante do jogo aí, Vasco e Coritiba. Voltamos à nossa casa, uma festa maravilhosa, sem qualquer tipo de confusão, graças a Deus, por conta da vitória inclusive, né? Milhares de pessoas de lado de fora de São Januário, né?
diretoria pode pensar em colocar um telão lá do lado de fora. Ah, tô com medo de não vender os ingressos. Vendidos os ingressos, anuncia o telão. É fácil resolver isso. E chama o pessoal ali para ficar uma massa de gente. Talvez aí 5 mil do lado de fora. Dentro 20, 25, 22, 25, 27. Então é importante que o Vasco chegue mais perto cada vez do seu torcedor.